I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a... Você mudou de país, sua rotina mudou completamente e antes que você consiga absorver tudo isso, precisa começar a trabalhar. Uma das primeiras áreas é a limpeza. Você sabe o que fazer, mas sabe como falar? É por isso que nós estamos aqui. Francês para limpeza. Bonjour à tous! Hoje nós estamos aqui com a convidada mais que especial, a Yara. Ela vai contar um pouco mais sobre a história dela e a vivência dela com o francês aqui na Bélgica. Vamos lá? Bom dia, Yara, tudo bem? Bonjour! Bom dia, tudo bem? Bonjour, né? Gente, como eu falei pra vocês, né, a Yara mora aqui na Bélgica faz um bom tempo já e ela vai se apresentar pra gente, contar um pouquinho mais da história dela, que eu tenho certeza que vai servir de inspiração pra muitas pessoas. Então, Yara, conta pra gente, você tem filhos, família aqui na Bélgica, de onde você veio, quantos anos você tem? Bom, eu tenho 49 anos, eu sou de Goiânia, sou casada com o meu marido é belga, eu não tenho filhos, mas o meu marido tem duas meninas que eu considero como um pouco como minhas, porque eu conheci desde que elas eram pequenas. E a gente, graças a Deus, a gente tem um contato muito bom e são um pouco minhas. Quando a gente pega do marido, acaba sendo nossa também, né? Realmente. Quanto tempo que tu tá aqui na Bélgica? Quando que você chegou aqui? Olha, eu cheguei na Bélgica em 2003, então na totalidade a gente vai colocar 17 anos mais ou menos. Só que eu, nesse intermédio, eu vivi 5 anos no Brasil, porque como meu marido é daqui, ele tinha vontade de conhecer um pouco da cultura brasileira, saber como é viver no Brasil. Então nós fomos e ficamos 5 anos lá. E aí retornaram pra cá, né? Faz quanto tempo vocês voltaram? Fazem 3 anos que a gente voltou. E quando tu veio pra cá, como é que foi essa vinda pra cá? Questão de trabalho? Como que foi que você chegou? Alguém te convidou? Vamos pra Europa? Você sempre teve vontade de sair do Brasil? Como é que foi essa experiência pra você? Bom, eu sempre tive vontade de viver fora do Brasil para adquirir uma segunda língua e o sonho de morar fora, de conhecer outro país, isso eu sempre tive comigo. Então, eu vim em 2003, né, através de uma amiga que já morava aqui e ela conhecia uma pessoa que ia precisar de uma secretária a partir de setembro, isso foi em julho mais ou menos, para cuidar da filhinha dela e da casa, que é uma família belga. Aí eu me organizei e vim, mas foi muito rápido, né? Mas a minha vinda foi assim. Foi bem rápido então, né? E quando a tua realidade, quando tu já fazia esse trabalho de femme de ménage ou não, quando chegou aqui, o que a gente pensa sobre o que é a Europa e a realidade do que é a Europa, como é que foi? Do que você trabalhava no Brasil, a vinda pra cá? Não, eu trabalhava no Brasil atrás de um computador, né? Eu trabalhava com financiamento de veículos numa concessionária de veículos em Goiânia, completamente o oposto da realidade, né? Eu cheguei aqui, mas eu já sabia para que tipo de trabalho eu teria que enfrentar, vamos dizer assim, enfrentar, né? A realidade completamente diferente, mas eu já vim com isso na cabeça, eu já sabia o que eu ia fazer, que seria limpeza, seria cuidar de criança, então para mim não foi uma decepção, porque eu já vim sabendo. E
Fala pra gente, assim, como é que tu fez pra estudar? Tu estudou no Brasil quando tu chegou aqui? O que você sabia falar de francês? Como é que foi? Bom, eu sabia falar bom dia quando eu cheguei, porque, como eu disse, foi uma decisão que eu tomei muito rápida. Então, eu até cheguei a me matricular num curso de francês lá em Goiânia, mas eu consegui participar de 4 aulas. Então, eu aprendi muito pouco, porque o tempo foi muito curto, mas não, cheguei aqui falando bom dia, boa noite, eu acho que só. Agora, para aprender aqui, aí já foi outros 500, Então, né? conta aí pra gente como é que foi o começo, o aprendizado. Eu acho que em 2013 a gente não tinha tanta tecnologia igual a gente tem hoje, né? Como que tu fez pra aprender o idioma quando você chegou? Bom, era um dicionário embaixo do braço, 24 horas por dia. Eu assistia muito desenho animado, o mesmo desenho, porque eu tinha uma televisão com um videocassete e a minha patroa me deu algumas fitas de desenho animado e eu assistia sempre o mesmo desenho. Cada vez que eu assistia, eu aprendi uma palavra a mais, uma expressão a mais. E com exercício também, que a minha patroa me propôs de que eu aprendesse 5 palavras por dia. E quando ela chegava do trabalho, no final do dia, ela me perguntava o que eu tinha, quais as palavras eu tinha aprendido. E podia ser qualquer palavra, não tinha assim, uma palavra X ou um assunto X, não, qualquer palavra serviria. E eu escrevi essa palavra da forma que eu entendia. Lógico, eu escrevi errado, né? Porque o francês você escreve de uma forma, mas a pronúncia é diferente. Então, isso me ajudou muito com essas 5 palavras por dia e o fato de eu assistir bastante desenho e eu tentava ler. Eu pegava os livrinhos de historinhas da criança que eu olhava e eu tentava ler, eu contava historinhas para ela, tentando ler em francês. Será que elas entendiam alguma coisa, Yara? Ela ria muito. E às vezes me corrigia. Quando ela estava assim, já com 2 aninhos, ela começou a me corrigir. Não, ela me chamava de Yaya. Não, Yaya, não é assim, é assim. Essa palavra a gente fala assim. Mas ela não sabia ler, mas a palavra ela já conhecia, então ela corrigia a palavra. Ah, então isso aí te ajudou de alguma forma, né? Eu praticamente aprendi a falar junto com ela, porque quando eu cheguei, ela se chama Eva, ela tinha 1 ano e 4 meses, então ela estava começando a aprender a falar, então a gente meio que aprendeu junto um pouquinho. Ah, então realmente você viveu aquela coisa do nascer de novo quando chegou na Europa, né? Virou criança de novo e aprendeu a falar de novo o beabá. Tudo. Primeiro a gente aprende a escutar, né? Com 6 meses aqui eu já praticamente entendia tudo que as pessoas me falavam, mas sempre isso aí não precisa ter medo, todo mundo é assim, a língua trava. Depois você começa a conseguir se soltar e falar, mas primeiro você vai aprender a escutar. Como eu já ouvi muita gente falando, o ouvido da gente não é acostumado com aquele som. Então o ouvido também tem que se adaptar àqueles novos sons para depois a gente conseguir falar alguma coisa. E assim, depois de 1 ano e meio, como é que foi a língua? Já conseguia formar frase? Já conseguia falar alguma coisa? Já, com 6 meses eu já entendia tudo que me falavam. Com 8 meses eu falava já algumas palavras assim, já comecei a soltar a língua, mas já algumas palavras para me fazer entender o que eu queria dizer, mas para formar frase mesmo foi mais ou menos com 1 ano. E uma coisa interessante que eu vou falar aqui, quem já está aqui há algum tempo e sabe falar um pouco de francês sabe que é assim. O dia que você começar a sonhar em francês, você vai começar a soltar a língua e começar a falar. Nossa, que legal! Fica a dica aí. Vamos tentar sonhar em francês, então, que é pra ver se esse aprendizado dá uma deslanchada, né? E como é que é teu nível de francês hoje? Algum tempo depois você falou que é casada com um belga, né? Você conheceu ele quanto tempo depois, já que você estava aqui na Bélgica?
Tá, o meu nível de francês eu vou te dizer que ele é intermediário. Eu falo tudo, mas eu cometo muitos erros ainda na questão de pronunciação, da verbos, entendeu? Tenho erros sim, mas me faço entender em qualquer lugar que eu vá, né? O problema maior foi que quando eu tive a oportunidade de ir para a escola, eu já entendia o francês e já falava bem praticamente. Então foi com 1 ano e meio depois que eu estava na Bélgica que eu tive a oportunidade de ir para a escola. E lá eles não me aceitaram no nível debutante, porque aqui tem níveis, que é o debutante, nível 1, 2, 3 e assim vai. E como eu já falava, eu não poderia entrar no nível debutante para não atrapalhar os outros alunos que não falavam nada. Então eles me colocaram no 3º nível e eu perdi com isso que eu não aprendi a escrita. A escrita a gente aprende lá no debutante. A gente aprende lá no comecinho, né? Que a gente aprende a fazer essa... E tu conheceu, então, teu marido um tempo depois? Você já falava francês? Já dava para entender? Já sim. Eu conheci meu marido, eu já tinha quase 6 anos que eu morava na Bélgica. A gente se conheceu por acaso. Eu fui numa excursão na Alemanha e ele era o motorista do ônibus. Nossa! E a gente acabou fazendo amizade, começou a se conhecer, saímos, fomos no cinema, fomos comer uma pita. Para quem não tá aqui, vocês vão aprender, quem vai vir vai saber o que é uma pita. É um prato típico daqui. E assim começamos a namorar, noivando, casando. E estamos aí até hoje, né? Há 13 anos. Nossa, é um pouquinho de tempo, hein, gente? Voltando ao assunto de femme de ménage, né? Femme de ménage, a gente tá aqui falando femme de ménage. Femme de ménage nada mais é do que a secretária do lar, ao pé da letra. A tradução seria aí a mulher da limpeza, né? Com relação ao preconceito no Brasil, você acha que existe o preconceito aqui? Se você sente muito isso, como que é a tua noção, a tua perspectiva? Como você vê isso no Brasil e aqui? Olha, no Brasil eu acho que ainda é uma profissão discriminada. Eu não sei por quê, porque é sem lógica, mas ainda é discriminada. As pessoas, ela é empregada doméstica. Hoje em dia nem se fala isso mais, que é muito grosseiro, né? Secretária do lar. Mas as pessoas ainda têm esse preconceito. Aqui não, porque aqui não é um trabalho exclusivo de estrangeiros. Tem belgas, eu acho que em todos os países que as pessoas da própria nacionalidade fazem. E tem várias que não têm uma secretária do lar em casa, né? Então elas mesmas fazem esse tipo de trabalho. Então eu não vejo por que discriminação, não vejo isso nas pessoas. Que bom, né? A gente realmente, assim, eu reparo isso também, que até questão de obra, assim, você entra com uma roupa mais simples em algum estabelecimento, você é atendido normalmente como se você fosse e tivesse vestido de qualquer maneira, que eles não se importam muito com isso. Agora conta pra gente aí uma gafe que você cometeu fazendo a nettoyagem aí, a limpeza da casa. Nossa. Eu acho que a pior de todas que eu já fiz foi transformar as blusas de frio do meu patrão em roupinha de boneca. Como assim? Ele ficou muito bravo. Simplesmente eu coloquei na máquina na água quente. Eu não sabia, as máquinas têm um programa para lã e eu acho que eu coloquei no 30 e não podia porque era cachemir. Aí são roupas caras, né? Quando eu tirei da máquina, tudo tamanhozinho de roupinha de boneca, e eu tive que mostrar para ele ficou muito bravo comigo. Então não façam isso. Aprendam, peçam para a patroa mostrar bem os programas da máquina, porque não é brincadeira não, eles ficam bravos mesmo. E tem uns aí que até descontam, viu? No pagamento. Então vamos ficar atentos aí, meninas.
Uma dica de idioma que você daria assim para quem está começando a estudar o francês ou outro idioma? O que você falaria que te ajudaria se você começasse hoje? Falaria, se eu tivesse me falado isso, teria me ajudado bastante. Bom, essa dica aí que a minha patroa fez comigo, eu acho que foi muito, muito importante, que é o fato de você aprender X palavras por dia, né? Ajuda muito no vocabulário. Outra coisa é tentar ler. Você anda no metrô, tem um jornalzinho que é de graça. Você passa e pega, tenta ler, não tenha medo. Tenta, em 10 palavras, uma palavra, 2 palavras, você vai conseguir saber, entender o que é. Isso aí já te dá uma ideia do assunto que está sendo tratado. E aí, se você continua, você acaba entendendo o que eles estão querendo, a mensagem que eles estão querendo passar. Então, seria ler, tentar fazer um esquema de aprender algumas palavras por dia e fazer isso uma regra, todo dia você aprender aquilo ali. É a disciplina, né? Tem que ter a disciplina. E tentar, hoje em dia tem muita facilidade com esses cursos online, né? Que na minha época não existia. Escolas eram pouquíssimas e a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje com o meio de comunicação. Então, assistir televisão, assistir jornal, ler, e essas 5 palavrinhas por dia é importante para a gramática, é muito bom. E muita coragem e não perder a fé. Vai que vai. E você acha que se você tivesse continuado no Brasil com relação a crescimento pessoal, com relação às coisas que você conquistou, aqui é muito fácil, a gente faz muita viagem, né? Igual você falou que estava visitando outro país quando você conheceu seu esposo. Você acha que você teria feito tudo isso se você estivesse no Brasil, na mesinha de escritório, lá, trabalhando quietinha, sentadinha? Não, eu acho que aqui a gente tem muito mais oportunidade e muito mais facilidade. No Brasil a gente tem essa cultura de tudo comprar prestação, mas não é devido à cultura, é devido à falta de oportunidade de comprar as coisas à vista. Porque você trabalha no final do mês, seu salário já está praticamente comprometido, né? Então, aí você tem vontade, por exemplo, uma televisão, um som, alguma coisa, quer comprar, mas você sabe que o dinheiro não vai sobrar. Então você entra na prestação para comprar aquilo e isso vira uma bola de neve. Aqui o poder de aquisição é maior. Você trabalha no final do mês, você quer uma televisão, você pega seu dinheiro, vai lá e compra à vista. O poder de aquisição é bem maior. As pessoas falam, o custo de vida na Europa é alto. Realmente é alto, mas você ganha na moeda do país, né? Então, e aqui, por exemplo, na Bélgica, você tem as facilidades de comprar coisa boa, mas mais barato. Tem os supermercados que são mais baratos, né? Marcas de produtos que são bem mais baratos, mas não caem na qualidade. Entendeu? A qualidade dos produtos realmente são excelentes. Mesmo você comprando a marca de primeira linha ou de terceira linha, você tem produtos bons, né, com preço acessível. Você pode, para quem quer ir lá e comprar a melhor marca, você vai pagar mais caro. Mas se você comprar uma marca mais barata, você vai economizar e você não vai perder na qualidade. Então, tem que saber viver, onde comprar, o que comprar, como comprar. Você vive super bem e sobra dinheiro no final do mês. Ainda sobra dinheiro, isso que é o importante, né, gente? Exatamente. Fazer aquele pezinho de meia, porque ninguém vai trabalhar para sempre. E para quem tá chegando agora, Yara, qual é assim a tua dica? Qual é a tua uma palavra aí de inspiração para quem chegou agora, chegou em meio a essa pandemia, né? Teve gente que acabou de chegar e de repente fechou tudo. A gente está passando por um momento de pandemia agora mundial. Qual seria a tua palavra de inspiração, tua frase assim, gente, faça isso, não faça aquilo? O que tu diria para essas pessoas? Olha, infelizmente está acontecendo isso entristece a gente, porque a pessoa chega aqui com um sonho, e principalmente com a pandemia, chega aqui e se sente assim com as
pernas quebradas, né? Porque tá tudo muito difícil, as pessoas têm medo, não tá abrindo empregos, mas o que eu falo é o seguinte: não perca a fé, não perca os seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos. Eu acho que isso é muito válido. Dificuldade tem, no início é difícil. Aqui, não só aqui na Bélgica, mas qualquer país estrangeiro que vocês chegarem, a persistência e a força de vontade é o que te leva para frente. A gente costuma dizer que só sobrevivem os fortes, né? Isso é verdade. Então, você tem que ter perseverança, ter fé, vir com um pouco de dinheiro para aguentar ali os primeiros 3, 4 meses, que são os meses cruciais, mais difíceis, que você está se adaptando com o país, com a língua, com o tipo de trabalho. Então, se você tiver com dinheiro para passar um mês, você acaba se pirando, né? Você vai ficar preocupado, você já está num estresse de estar fora do seu país, um país estrangeiro. E se você já não tem uma condição financeira, pelo menos para aguentar uns 3 meses, você estressa 3 vezes mais. Então, vem com uma reservinha de dinheiro para passar assim, uns 2, 3 meses o duro mesmo da coisa, e depois deslancha e você começa a fazer seu nome e você começa a trabalhar e ganhar, e aí tudo é maravilha. E, gente, então ficou aí a dica da Yara aí para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Estamos aqui no Francês para Limpeza. E siga a gente nas redes sociais. A gente tá aí no YouTube, no Spotify, no Instagram. Todo dia tem postagem nova, todo dia aí tem um conteúdo bem bacana para ajudar você a se virar aí nessa área, né? Parar de ficar muda no trabalho. Yara, muito obrigada. A gente tá gravando esse episódio no final de semana. Então, que vocês tenham um ótimo final de semana aí. E muito obrigada aí pela entrevista que você deu pra gente. Obrigada, Raquel. Obrigada ao pessoal do grupo, né? Do blog. E eu torço para que tudo dê certo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas que estão chegando aqui, até as pessoas que já estão aqui, né? E sempre que precisar, se precisar dar uma dica, alguma coisa que eu puder ajudar, pode contar comigo. Então tá bom. Um grande abraço, gente. Fica com Deus. Obrigada, Beijão. abração. Beijo.